A paz do Senhor, meus irmãos, e aí? Tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 8. Nós vamos hoje trabalhar aqui um tema que está muito especial, né? Como tem sido todos os temas. Esse aqui eu gostei muito, está até bem longo o tema, mas já no tema a gente vai aqui aprender algumas lições. Que o verdadeiro discípulo ele precisa ser alguém servo cuidadoso. Mas além de ser um servo cuidadoso, ele precisa ser um servo exemplar. E além de ser um servo cuidadoso, um servo exemplar, ele precisa ser fiel ao sumo pastor. E como que a gente é fiel ao sumo pastor? Sendo também fiel à nossa liderança humana ou à liderança estabelecida por Deus. É um princípio, né, irmãos? Se a gente não obedece a uma liderança constituída por Deus, obviamente é uma falácia a gente dizer que está obedecendo a Deus. É a mesma coisa da gente dizer que ama a Deus e odeia as outras pessoas ou aos nossos irmãos. Se nós amamos a Deus, a quem nós não vemos, devemos amar também as pessoas a qual nós vemos. Se nós obedecemos a Deus, a quem nós não vemos, obviamente, a gente também obedece pessoas da qual estão aqui em carne e osso e cremos nós, pelas escrituras e pela fé bíblica, que essas pessoas são colocadas por Deus para estarem à frente da obra do Senhor. Então, o verdadeiro discípulo ele tem essas três características. Ele é servo cuidadoso, é um servo cuidadoso exemplar, e ele é um servo cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor. Avalie aí a sua vida, eu avalio a minha aqui. Avalie você como professor, você é pastor, você é líder, você é obreiro, você é dirigente de uma congregação ou de um grupo pequeno, ou você é um secretário que cuida da burocracia da igreja. Se nós fôssemos encontrar essas três qualificações em nós agora, como professores, como líderes, como obreiros, como que nós estaríamos? Ok? A nossa nota precisa ser sempre mais alta possível. A gente faz uma avaliação realística e realista do que nós somos, mas também vamos sempre procurar melhorar a nossa média para a glória do nome do Senhor, e assim nós vamos poder, através dessa autoavaliação, também questionar os nossos alunos. Né? Como é que a gente vai questionar os alunos através dessa lição, se a gente não se questionou a nós mesmos? É uma lição que vai falar muito sobre pastores, sobre líderes, e a gente com certeza vai falar para alunos que são pastores e que são líderes. Mas nós, como professores, precisamos nos questionar também, né? A nossa fidelidade a Deus. Por isso, o trabalho do superintendente, ele é um trabalho complexo e muitas das vezes perigoso. Por que eu digo isso? Eu fui superintendente muitos anos na nossa igreja. Porque a gente vai escolher uma pessoa para ser professor e ela tem até as qualificações para dar aula. Ela entende tudo de data show, de lição, de revista. Ela sempre domina muito o assunto. Mas quando chega na área da obediência a outras lideranças, é uma pessoa que não tem exemplo. A gente já, não sei se você conhece alguém assim, que ele é um excelente professor de escola bíblica, dá uma aula como nunca, mas ele nunca comparece nos ensinos da igreja, ele nunca está nos ensaios de departamento, ele nunca vai num evangelismo, ele nunca contribui com nenhum departamento, ele nunca participa de nada da igreja, ele sempre está afastado dos eventos que a igreja está patrocinando, organizando. Ele nunca é disponível para ajudar nenhum departamento, ele nunca é disponível para estar junto do pastor, mas na EBD ele nunca falta. Ou seja, é aquela pessoa que tem a qualificação para ser professor, mas essa qualificação só por si não basta, porque nós vamos olhar para as outras qualidades dela também. E aí, pelo título aqui da lição, nós já vimos que ela vai precisar ser cuidadosa, exemplar, por isso aqui, nosso cuidado com o professor, né? Nós precisamos ser exemplo, irmão. Não só exemplo daquele que dá a melhor aula,
Porque nós não estamos só formando novos professores. Se fosse só isso, tudo bem. Você dá uma excelente aula, está habilitando novos professores para te imitarem e vão ser excelentes professores. Mas eu não estou aqui formando somente novos professores. Nós estamos formando e ensinando pessoas para a vida, para serem cristãs, para estarem sendo referências aonde elas passarem. E para isso elas vão precisar ser exemplo. E além de ser exemplo, elas precisam ser fiel ao seu sumo pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e não tem como ser fiel a Jesus se não for fiel à nossa liderança local, tá? Então, isso é uma falácia. Alguém dizer que só obedece a Deus é uma falácia. Foge dessa pessoa, tá? Se a pessoa disser assim, eu não obedeço a homem, eu só obedeço a Deus, casca fora dessa pessoa. Possivelmente aí é um grande lobo na pele de ovelhas, tá? Foge dessa pessoa. E aí o nosso texto base, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4, diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Então ele está escrevendo aqui a liderança da igreja, aos presbíteros. Naquela época, a palavra presbítero, ela é quase que fosse sinônimo do nosso linguajar para pastor hoje, né? A gente chama todos os líderes praticamente de igreja, que estão à frente de igreja, que pastoreiam igreja, de pastores. Nessa época aqui, eles eram chamados de presbíteros ou anciãos, que eram as pessoas que estavam à frente da igreja. Porque naquela época, eles oravam a Deus para colocar as pessoas à frente, mas obviamente a pessoa que tinha mais experiência, uma pessoa mais laborada na vida, mais experimentada na vida, essa pessoa era destacada para ser a liderança da igreja e obviamente que elas eram pessoas já de uma certa idade, anciãos, pessoas de uma certa idade, pessoas experimentadas, experientes, não só na velhice, pessoas de cabeça branca, mas pessoas experimentadas, com a vida experimentada, eram colocadas à frente da igreja, os presbíteros, os líderes da igreja. Apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Olha as qualificações aqui para se apacentar o rebanho do Senhor, os presbíteros e hoje os pastores, né? Hoje mais comumente conhecido como pastores, tendo cuidado do rebanho, não por força, voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Lembra lá do tema? Sendo exemplo. Então, com essas qualificações todas aqui, a gente vai acabar tendo uma força de exemplo para a igreja e vamos, assim, formar novos líderes através do exemplo também. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Introdução. A fraqueza de Diótrefes se revela em um dos pontos cruciais no desempenho do seu chamado. Destaco aqui desprezar o trabalho em equipe. Desprezar o trabalho em equipe. Você sempre tem que ver que tem alguém acima de você, que Deus levantou, e aí vem você, e abaixo de você tem alguém que para te ajudar. Então eu só estou onde eu estou porque eu estou contando com alguém que está me ajudando a estar onde eu estou. E para eu estar onde eu estou, eu preciso de pessoas que estão com mais experiência, com mais vivência do que eu, acima de mim, para direcionar aquilo que eu devo fazer. Então vai ser sempre assim, irmãos. Ninguém nunca vai ser autossuficiente. Ninguém nunca vai ser pronto em si só. Sempre nós vamos contar com apoios para que aquilo que a gente faça alcance um objetivo mais rápido e mais eficaz. Então, eu nunca farei nada só, mas farei em equipe. Diótrefes cometeu esse erro aqui, ele não reconhece a liderança que está acima dele, ele se colocou acima de todas as lideranças, e a partir daí ele perdeu o exemplo do rebanho, né? Ele não é mais exemplo para o rebanho,
porque ele não obedece liderança. Então, como que ele vai exigir a obediência de uma liderança ou de liderado se ele não é obediente à sua liderança maior? É um problema aqui, tá? Isso significa dizer que não existe um ministério completo que produza frutos se não possuir uma equipe unida em propósito e visão, disposta a alcançar o mesmo objetivo. Então, tem alguém acima de mim querendo alcançar um objetivo, essa pessoa está me liderando, eu vou liderar outras pessoas que vão estar também liderando outras pessoas, e na soma de tudo isso, nós somos uma grande equipe, que quem ganha é o reino de Deus. Então, eu pensando no reino de Deus, eu me submeto a uma outra pessoa, e vai ter pessoas que vão se submeter a mim, e assim sucessivamente a gente vai ter uma escala de degraus, né, que a gente chama de hierarquia, onde um tem mais liderança, o outro um pouco menos, e um pouco menos, até a gente chegar ali nas pessoas que estão servindo na base. E essa pessoa que está na base, ela só pode subir os degraus se ela tiver sido uma serva excelente. E uma outra coisa que a gente não pode deixar de colocar aqui, do primeiro líder até o mais novo na fé, aquilo que as escrituras chamam de neófito, aquele bem novinho na fé, plantado recentemente no reino de Deus, todos nós somos servos, irmãos. Esse é o princípio elementar da fé cristã. Todos servimos ao Senhor. Uns em posições mais de destaque por causa do peso e da responsabilidade, outras em funções mais simples. Mas todos nós somos servos uns dos outros, ok? Ponto de número 1, trabalhar em equipe. Ao iniciar seu ministério, Jesus recrutou homens para a sua equipe ministerial. Jesus poderia ter feito tudo só? Talvez sim. Ele era Deus, estava como Deus, veio para uma missão e tinha como usufruir do seu poder de Deus. Mas o texto em Filipenses diz que ele se esvazia de toda a sua função de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, ele se limitou a fazer o seu ministério como homem. E como homem, ele entendeu então que ele precisaria de uma equipe de homens para estar ao lado dele. Homens e mulheres que pudessem segui-lo, aprender com ele e após ele seguirem à frente nesse ministério. Ele reuniu pessoas simples, como alguns pescadores, mas também de outros níveis sociais, como um cobrador de impostos para serem seus discípulos. Homens improváveis, homens simples, homens de diferentes camadas sociais, mas de maneira geral, homens simples, homens que não tinham tanta capacidade intelectual, homens mais laborais. Mas esse foi o início em que Jesus estava recrutando homens e vai ensiná-los em loco, na prática, no dia a dia. E esses homens vão ter com Jesus esse encontro diário, né? O termo discípulo do grego, matetes, significa seguidor ou aprendiz, né? Então, todos aqueles que vêm a Jesus são aprendizes de Jesus, são discípulos de Jesus. Esse é o primeiro ponto que nós queremos destacar aqui. O objetivo de Jesus era formar homens capazes de trabalhar com ele em prol do reino de Deus. Jesus sempre exerceu sua missão com confiança, firmeza e amor. Nada e ninguém poderia o deter. 1.1, discipuladores saudáveis. Pedro, que exerceu uma liderança saudável, se colocou com a mesma importância ministerial dos demais ao dizer que era um presbítero como eles. O termo presbítero em grego é presbúteros e significa ancião, deidade, referindo-se à maturidade espiritual daquele que ocupa essa função. Lembra que eu disse que não é só por a idade, tá? A idade também faz parte, mas é a maturidade. Então você pode ter uma pessoa com 50 anos com bastante maturidade e você pode ter uma pessoa com 70 anos imatura, uma pessoa infeliz e imatura, um menino na fé. Então não é porque ele tem idade que ele vai ser qualificado como um presbútero, mas é porque ele tem experiência, vivência com a presença de Deus. Diótrefes era imaturo e seguro,
ao contrário de Gaio, chamado por João de amado, pois acolhia os irmãos com amor. Um comentário aqui da lição que eu quero destacar também diz: Diótrefes foi um péssimo exemplo, um fraco que se sentia ameaçado por outros, em vez de ser uma influência saudável que estimulasse o crescimento de sua equipe em prol do reino de Deus, agia de forma autoritária, acreditando que assim faria com que fosse obedecido. A síndrome de Diótrefes desperta pessoas tóxicas e suscita desconfiança, medo e intimidação. Pessoas com a síndrome de Diótrefes sugam a energia do grupo e destroem a criatividade da equipe. É muito importante que as lideranças sejam promotoras de incentivo aos que foram designados para os ajudar em diferentes setores da igreja local. O bom discipulador deve procurar mostrar aos outros como eles são importantes. Jesus, mesmo sendo Deus, ouvia seus liderados e os ensinava a se tornarem bons discípulos e líderes. Imagina um camarada que nem Diótrefes, que tinha dificuldades de obedecer a alguém que era líder dele mesmo. Imagina um homem desse sendo um discipulador de outros, um líder de outros. Como que esse homem ia formar uma liderança se ele não tinha a capacidade de obediência, né? Ele era um péssimo exemplo. Então as pessoas deveriam imaginar assim: mas eu vou obedecê-lo, mas ele não obedece ninguém, não tem ninguém que ele receba, ele não recebe líderes aqui, ele não deixa ninguém vir aqui na igreja, ele impede a gente de abraçar os outros irmãos que são de fora. Então ele provavelmente era uma pessoa que vencia os irmãos não com o exemplo, mas com a imposição de autoritarismo, né? 1.2, discipuladores produtivos. O verdadeiro discípulo de Cristo precisa estar seguro em si e principalmente em Deus, disposto a fazer discípulos melhores, sem que isso possa criar sentimentos egoístas. Jesus não era o exemplo de Diótrefes, pois ao contrário dele disse: digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Jesus não se sentia ameaçado por seus discípulos, mas os estimulava a fazer obras maravilhosas como ele, ao dizer: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Pedro fez as mesmas obras que seu mestre. Ele pregou para multidões, levando centenas à salvação, curou enfermos como o paralítico Enéas e ressuscitou Dorcas, mandando a morta se levantar. Jesus era o líder de Diótrefes. João era o líder de Diótrefes, Gaio e Demétrio, mas apenas os dois últimos foram reconhecidos e elogiados por suas realizações. Gaio era fiel em tudo que fazia para os irmãos, e Demétrio era um cooperador de excelência reconhecido pela igreja. Então aqui o princípio elementar aqui é sempre a gente procurar formar pessoas para darem frutos. E o objetivo maior, irmãos, é que essa pessoa dará tanto fruto que pode ultrapassar o nosso. Seria uma honra para nós alguém dar mais fruto do que nós. Então a gente vai reconhecer que, de repente, na caminhada ministerial, alguém que a gente discipulou, ensinou, instruiu, essa pessoa ela cresceu de uma maneira tão exponencial que, de repente, ainda enquanto eu estiver no meu ministério pastoral, essa pessoa pode tornar-se minha líder. Que maravilha, né? Talvez a projeção dela foi uma projeção tão exponencial que em pouco tempo ela se tornou líder de um departamento maior, de uma função maior, e agora ela é minha líder. Que maravilha, irmão. Isso é um privilégio. Jesus nunca trabalhou assim para que os discípulos não fossem maiores do que ele, para que os discípulos não fizessem mais milagres do que ele, fossem mais reconhecidos. Jesus não tinha essa preocupação. A preocupação era que o reino de Deus fosse expandido. E o reino de Deus expandindo, com certeza pessoas vão crescer, pessoas vão se destacar. E, obviamente, pessoas se destacando, mais pessoas sendo projetadas, e tudo isso tem que ser para a glória de Deus. Mas, infelizmente, nós temos o exemplo de Diótrefes, alguém que não sabia reconhecer liderança e, possivelmente, por não reconhecer alguém que está acima dele, você acha que ele vai reconhecer alguém que está abaixo dele? Mas imagina que Diótrefes era o líder da igreja e tem um vice-líder lá.
E o camarada está se destacando. Os irmãos estão elogiando esse irmão que está crescendo. Você acha que Diótrefes, ele teria o prazer de projetar essa pessoa mais e mais? Com certeza não. Ele vai sempre manter essa pessoa aqui de baixo, para que essa pessoa não se destaque mais do que ele. É uma pena, não aprendeu com Jesus e não estava exercendo o exemplo para o rebanho, né? Um outro comentário aqui que eu achei interessante destacar para essa lição, de ser produtivo não é exclusivamente uma missão eclesiástica, mas sim uma tarefa de um verdadeiro cristão. Então isso a gente vai produzir para a vida, né? Como discípulo de Cristo precisamos produzir. Um discípulo que não produz está sentenciado a ser cortado. É a nossa natureza dar fruto, né? Então por isso que nós como líderes temos que tomar cuidado. Talvez alguém vai dar tanto fruto que vai sobressair o nosso. Glória a Deus por isso. Ela vai dar tanto fruto, mas vai ser uma pessoa tão produtiva que vai sobressair a nós em pouco tempo. Graças a Deus por isso. E que dê muito fruto. E que daqui a pouco eu bata a continência para essa pessoa. Maravilha, que cresça. Isso é sinal de que o reino de Deus está crescendo também, né? Como verdadeiros discípulos de Cristo, precisamos produzir frutos que permaneçam. Não adianta somente produzirmos sombra. O bom discípulo precisa produzir frutos. 1.3. Discipuladores confiáveis. Quem não é confiável, um dia será exposto e todos conhecerão sua má índole. Foi o que aconteceu com Diótrefes, que se recusava a se submeter à liderança do apóstolo e suas atitudes estavam causando uma influência prejudicial ao desenvolvimento da igreja. Gaio e Demétrio tinham boa reputação e foram reconhecidos pela lealdade e pela verdade. Mais um comentário aqui da lição que diz: quando se trata de confiabilidade, a Bíblia mostra que essa característica é indispensável, ou seja, uma coisa indispensável é aquela que não pode faltar, não pode se dispensar essa qualidade, que é a confiabilidade, uma pessoa de confiança. O termo confiança deriva de firmeza e fé, da palavra fight, né? Uma pessoa que tem firmeza, que tem fé, uma pessoa firme. Gaio e Demétrio são apresentados e reconhecidos como cristãos confiáveis e fiéis, enquanto Diótrefes era o oposto. Por que precisa dessa qualidade, irmãos? Porque o reino de Deus ele expande tanto que o líder está numa região e ele implantou aqui uma liderança, ele deixou uma liderança plantada e foi para uma outra região. Imagina você planta uma igreja numa região, coloca uma pessoa ali para cuidar daquele rebanho e você vai para uma outra região, plantar uma nova igreja e formar um novo trabalho. E quando você volta para essa primeira, quando você chega lá, aquela liderança se rebelou contra você, não te aceita, não te recebe, não te reconhece. Era exatamente isso que João estava passando. João estava como o coordenador, o líder de igrejas, ele era esse bispo que fazia a supervisão das igrejas, e quando ele foi visitar essa igreja em que Demétrio era o líder, Demétrio já não reconhecia mais ele como líder acima dele. Isso é um problema, né? Falta de confiança. Demétrio não era um homem confiável. Se alguém com atributos confiáveis ainda anda na verdade do Evangelho de Cristo, cumpre a missão que está em suas mãos com êxito. Muitos se empolgam e começam uma tarefa, mas logo a abandonam no meio do caminho. Esses não são confiáveis. Outra questão também é isso, né? Você estabelece um trabalho e aí você coloca ali muito trabalho, muita mão de obra, coloca pessoas ali, confia naquelas pessoas. E você então vai seguir para outros trabalhos, para outras demandas. E aí quando você volta para aquela primeira demanda, você descobre que aquela pessoa que você colocou parou no caminho, desistiu, pediu para sair, pediu as contas. Imagina, né, irmão? Que frustração, né? Que seria para você, como o que colocou aquela pessoa, como para aquele rebanho que tem um líder ali que desistiu no meio do caminho. Que decepção, né? Então, pessoas confiáveis. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Aí o tópico de número 2 diz apacentar o rebanho. Pedro foi chamado por Jesus para uma tarefa muito especial, apacentar suas ovelhas. Apacentar no grego é poimaino, uma expressão usada para indicar cuidado, provisão, conduzir, guardar. Lembrando
que nós apacentamos ovelhas de Jesus. Essas ovelhas não são nossas, são de Jesus. Ele é o sumo pastor. Nós somos pastores auxiliares de Jesus, o sumo pastor, né? Jesus é sempre o sumo pastor e nós seremos, em relação a Jesus, co-pastores. Vai chegar um dia que nós vamos entregar essas ovelhas para ele e ele vai pedir conta de cada uma delas. Então, o nosso trabalho aqui é cuidar, prover, conduzir e guardar essas ovelhas para Jesus. O dever de um bom discípulo de Cristo que exerce autoridade sobre os outros é promover o bem-estar físico e espiritual de todos aqueles que estão submissos a esta autoridade. Diótrefes não agia assim, ele agia como um mau discípulo que cuidava de si mesmo, o que Deus condena, em vez de cuidar das ovelhas voluntariamente com ânimo, como Pedro ensina. 2.1 Ser cuidadoso. Pedro tinha a ordem de Jesus em seu coração e doutrinou os demais discípulos que exerciam o cuidado e direcionamento às ovelhas de Cristo. É dever daqueles que estão nessa função exercer o seu chamado com o compromisso de alimentar, proteger, guardar, defender e ensinar as ovelhas que estão sob sua responsabilidade, tendo Jesus, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, como exemplo. Ter amor e zelo é essencial e importante para Deus. O cuidado com a obra de Deus é algo, irmão, que chama a atenção do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sabe quando nós estamos fazendo algo para chamar a atenção dos homens, ou quando a gente está fazendo algo com cuidado e zelo, com amor para Deus. Ele sabe, irmãos, ele sabe. Sabe que hora que a gente sabe que o camarada ele está fazendo para Deus? Quando ele faz que ninguém vê. Quando ele faz nos bastidores. O trabalho é excelente, mas ninguém nunca notou aquele cara fazendo nada. Ninguém nunca viu ele fazendo nada, porque ele sempre trabalha nos bastidores. Esse é o camarada que está fazendo para agradar a Deus. Agora, se você vê uma pessoa que só faz quando é nos holofotes, só faz quando está sendo promovida, toma cuidado com essa pessoa, e possivelmente ela não é cuidadosa com as coisas de Deus, mas ela tem apenas um objetivo pessoal na vida, e a gente tem que duvidar muito dessas pessoas, não é? Não são pessoas confiáveis, com certeza, e não são cuidadosas, com toda certeza. 2.2, ser voluntário, outra característica, né? Além de cuidadoso, é ser voluntário. E aí engloba todos nós, irmão, desde aqueles que por uma função eclesiástica até podem receber algum honorário, né? Algum pastor que recebe, alguma liderança que recebe algum honorário, alguma diária, uma pessoa que está fazendo a manutenção da igreja, a limpeza da igreja. A gente sabe que existem igrejas que são muito grandes e exigem pessoas trabalhando ali para ela também, pessoas que trabalham diretamente para a igreja, são assalariadas pela igreja, tem funções em igrejas maiores que as pessoas recebem salário. Mesmo essas pessoas, irmãos, tem que encarar que você é um voluntário para aquela obra, que você não está ali por causa do dinheiro em si. O pastor se destacou, assalariou você, mas antes de tudo isso, você já foi um voluntário e é um voluntário e continuará sendo um voluntário na obra de Deus. Ainda que tenha recebido o chamado de Deus para o ministério, o discípulo de Cristo precisa agir com voluntariedade. Por isso, Pedro os exorta a não apacentar as ovelhas por força. Paulo mostra que Jesus se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. A vontade é uma atitude muito importante para Deus, porque mostra a capacidade de escolha ou não de algo. Jesus escolheu ser nosso bom pastor. O desejo de Gaio e Demétrio eram ser cooperadores que andam na verdade para que os propósitos espirituais fossem alcançados. Deus respeita a vontade humana, mas deseja que vivamos segundo a sua vontade, boa, agradável e perfeita, né? Então, a gente entendendo o chamado, a gente vai fazer com graça, com força e voluntário, tá, irmãos? Então, o princípio aqui por trás de tudo isso é a gente entender que nós fomos chamados e comissionados. E Deus, ele recruta cooperadores, né? Deus nunca vai fazer alguém trabalhar para ele ou fazer as coisas para ele forçado, na marra, sobre obrigação. Nós sempre seremos voluntários e faremos com amor e com zelo, com dedicação para o reino de Deus. Um outro comentário aqui
da lição que eu quero destacar diz assim: o cristianismo não é uma religião que faz apologia à ignorância, tampouco ao intelectualismo vazio. Deus quer que desenvolver em nós uma consciência cristã, um coração cristão e uma vontade cristã. Diótrefes tinha uma vontade voltada para si, procurando ter a primazia entre os demais. Nada mais anticristão. O cristianismo é doação, é serviço, é entrega. Jesus fez tudo isso com absoluta perfeição, chegando até o fim de sua missão. Então, o exemplo de Jesus, escrito aos Filipenses, é sempre o nosso exemplo suprassumo, né? De que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Jesus se esvazia de toda a sua glória, de toda a plenitude da sua divindade, tornando-se exemplo, tornando-se servo, tornando-se homem e indo até a morte, morte de cruz. Por isso, nós, seguindo o exemplo de Jesus, nós vamos abrir mão de tudo que temos e somos e sempre seremos servos uns dos outros. Esse é o princípio, irmão. Nós vamos nos esvaziar. Aquele que não se esvaziar, ele não vai conseguir obedecer lideranças estabelecidas. Ele não consegue ser obediente porque ele não se esvaziou. Ele sempre vai achar que deve ser colocado em primazia, como era o exemplo aqui de Diótrefes. 2.3. Ter bom ânimo. O caráter de Diótrefes o impedia de ser um verdadeiro discípulo pronto a atender os anseios do rebanho. O ânimo é frequentemente evocado por Deus a homens para deixá-los prontos a cumprir suas tarefas. Jesus também exortou seus discípulos para que tivessem ânimo, estar animado, estar confiante de que as coisas acontecerão ainda que não sejam fáceis. Jesus estava prestes a ser crucificado e sabia que a dúvida e o medo chegariam ao coração dos discípulos que precisavam estar animados para continuar a obra. Gaio tinha ânimo em servir e transmitia isso àqueles que precisavam, acolhendo-os. Ter bom ânimo, irmãos, pensa numa coisa que a gente está sofrendo hoje. São pessoas que não têm esse ânimo, essa voluntariedade, esse desprendimento para a obra de Deus, né? Eu me lembro que quando a gente era mais novo na fé, e eu não sou tão assim, tenho só 23 anos, não é tanto tempo. Eu me lembro que a gente até para orar para o emprego, a gente pedia a Deus para abrir uma porta de emprego que não atrapalhasse a gente na casa de Deus. Não sei se você foi assim, né? Mas eu me orava muito a Deus. Deus abre uma porta para mim, mas que essa porta me deixe servir ao Senhor. Que eu não perca o meu tempo com trabalho em cima de trabalho, plantão em cima de plantão. Deus, me dá um trabalho que eu tenha tempo para a tua casa, que eu mantenha a minha família, que eu sustente a minha casa, que eu seja o provedor da minha casa, mas que eu tenha também tempo para o Senhor. E eu orava incessantemente em torno disso. Quem me conhece sabe do que eu trabalho aqui em Brasília, sabe que graças a Deus, Deus atendeu esse anseio do meu coração. Graças a Deus eu tenho tempo para sustentar minha família, para trabalhar e tenho tempo também para a casa de Deus, para a obra do Senhor e ainda tenho tempo para estar aqui com você, dedicando aqui um tempinho aqui a esse canal. Eu gostaria de ter mais tempo, mas as coisas são tão corridas que a gente acaba tendo que dividir um pouquinho. Mas sempre a gente tem que buscar esse ânimo para fazer as coisas de Deus. Porque sem ânimo, irmão, até com tempo a gente não faz. Tem gente que tem tempo, mas não faz, porque está desanimada. Tem gente que tem pouco tempo, mas faz muito, porque está animada. Então, o princípio aqui é você ter ânimo. Você tendo ânimo, com certeza você vai fazer muita coisa para Deus, mesmo com pouco tempo, mesmo à distância. Tem muitas pessoas que, mesmo corridas, elas colaboram muito mais do que outras pessoas que estão todos os dias na igreja, porque não estão animadas, estão só presentes ali, mas estão desanimadas com as coisas de Deus. E aí nós temos também aqui um comentário aqui para esse tópico. O bom pastor, o pastor e escritor Elias Dantas faz a seguinte pergunta: até quando não nos convenceremos de que a montanha da liderança não se conquista sozinho? Sem ânimo não se conquista nada, principalmente no reino de Deus.
O testemunho de um verdadeiro discípulo de Cristo é evidenciado pelo seu comportamento. O ânimo é mais uma expressão e a revelação de um estado de espírito, vontade, força e coragem. Quem tem ânimo vence o marasmo. A Bíblia tem inúmeros exemplos de homens que tiveram ânimo em momentos de adversidade e alcançaram a promessa. Jesus é o maior discípulo, né? Jesus diz aqui em João capítulo 16, verso 33, tenham bom ânimo, né? Porque ele venceu o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Jesus venceu, nós estando em Jesus, como consequência, nós temos a condição completa de vencermos esse mundo. E nós vamos vencer esse mundo com bom ânimo, não com situações favoráveis a nós. Não é porque a situação me favorece que eu vou estar animado. Jesus, pelo texto aqui de João 16, dá a entender que a situação pode até ser desfavorável, mas o meu ânimo não muda. Eu terei bom ânimo independente da circunstância. E aí nós vamos para o tópico de número 3, vamos falar um pouquinho sobre servir de exemplo, né? Essa aqui é a grande pegada, né? Para o nosso tempo, servir de exemplo. Um discípulo dominado pelo sentimento de insegurança não é um bom exemplo. Diótrefes escondia sua fraqueza, agindo com um forte domínio sobre os irmãos daquela igreja local, o que Pedro claramente condena em sua carta. Para ser exemplo, um bom discípulo tem de cumprir os critérios elencados pelo apóstolo, entre os quais o cuidado, a vontade e o ânimo. 3.1 Ser livre de ganância. O termo ganância no original significa avidez pelo lucro ilegítimo. O caráter de Diótrefes estava contaminado por sua fraqueza, sede de poder, egoísmo, maldade, rebeldia, desrespeito às autoridades eclesiásticas e ganância. Ele queria tirar proveito da obra de Deus, colocando-se como prioridade em tudo, agindo contrariamente ao que Jesus ensinou, que quem quiser ser o primeiro deverá antes ser o último. Pedro exorta aqueles que são chamados para servir na igreja a se protegerem contra todos os tipos de ganância e egoísmo. Essa foi a marca ministerial de Judas, que o levou a perder seu ministério e sua própria vida, né? Livre dessa ganância. A gente sempre vai ser tentado, né, irmãos, a fazer alguma coisa querendo algo em troca, um lucro, ganhar vantagem. Isso é perigoso, isso é do homem caído, é dessa nossa natureza. Nós podemos cometer esse erro, esse pecado, estando à frente de uma liderança, e isso é extremamente perigoso, né? Porque aí a gente não vai estar só cometendo um crime. Se a gente fosse ganancioso numa empresa, você cometeria um crime, né? Você iria desviar alguma coisa, fazer alguma extorsão, algum crime, uma contravenção, etc. Numa empresa, no seu trabalho. Agora, se você faz isso na casa de Deus, é um pecado terrível e vai trazer problemas para a sua vida espiritual, até a sua morte espiritual. Então, muito cuidado com a ganância, porque Deus conhece o coração dos homens, né? Homens ávidos por querer sempre mais. É perigoso, irmãos, é perigoso. Precisamos vigiar o nosso coração, sempre vigiarmos o nosso coração para ver se aquilo que está nos motivando é um bom ânimo ou se aquilo que está nos motivando é sempre um valor a mais, né? Eu vou pregar, então eu estou indo bem animado porque me deram um cachê alto, ou eu estou indo independente do cachê. Então avalie o seu coração, que eu possa avaliar o meu coração. Eu estou assumindo essa liderança porque eu estou visando um crescimento maior, eu estou visando essa liderança, eu vou obedecer ao meu pastor porque eu sou assim, eu quero servir a igreja. Sempre vasculhe o seu coração, peça para Deus, né, trazer à tona aquilo que talvez nem a gente se conheça. Talvez, irmãos, a gente não se conhece. Então busque a Deus, peça a Deus para descortinar o seu coração e te mostrar as intenções dele também. 3.2, prestar contas. O Diótrefes não prestava contas de seu ministério a seu líder, o apóstolo João, aliás, nem o recebia. Além de ele não prestar contas, ele nem recebia o João, né? Que é um problema. Ele tinha um espírito independente, esquecendo-se de que o reino de Deus funciona sob o princípio de hierarquia. Ou seja, sempre vai ter alguém, irmãos, que vai estar acima da gente, que Deus vai colocar à nossa frente para abrir caminhos.
E se a gente obedece esse princípio, daqui a pouco nós vamos estar à frente, alguém vai estar também nos seguindo, nos obedecendo, e assim o reino de Deus é que ganha, tá? Ele tinha um espírito independente, esquecendo-se que o reino de Deus funcionava sob o princípio da hierarquia. Essa independência ela é muito perigosa e ela não é bíblica. Quem viola a hierarquia viola a disciplina igualmente exigida por Deus. Diótrefes deveria reconhecer e honrar aquele que estava presidindo sobre ele. Deus designou líderes para a igreja e líderes sobre líderes que devem ser respeitados, né? E aqui a gente vai para o 3.3, receber a coroa da glória. A recompensa para o verdadeiro discípulo que honra seu chamado. Pedro encerra sua palavra dizendo: e quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O cuidado, a fidelidade, o espírito voluntário no exercício do ministério cristão, o sincero interesse em ser uma influência saudável e edificante aos que estão diante de nós, não passam despercebidos pelo sumo pastor. E então, quando Cristo se manifestava, era a recompensa pelos esforços em benefício do rebanho de Deus. Essa é a hora que a gente vai perceber quem são os verdadeiros e os falsos, né? Jesus, no quesito salvação, nós seremos salvos, porque nós não somos salvos pelas obras que fazemos. Nós somos salvos pela graça de Deus, através do sangue de Jesus, do sacrifício do seu Filho. Mas, na hora de receber a coroação por nosso trabalho, muitas pessoas vão passar ali só sendo salvo. É o que Paulo diz, escapou como se pelo fogo, mas as suas obras foram de palha, feno, madeira e foram queimadas pelo fogo. Mas aqueles que fizeram de coração, às vezes foram obras simples aos olhos dos homens, mas de coração é uma obra preciosa, diamante, ouro, prata, joias preciosas, passou pelo fogo, pelo crivo do sumo pastor, e essas pessoas foram coroadas, né? Este cuidado com vidas que pertencem ao Senhor nos remete a Mateus 24, 45 ao 51. A parábola que trata do servo que é constituído pelo Senhor para cuidar dos conservos. É preciso sermos servos fiéis e prudentes. Breve o Senhor virá. Como conclusão, precisamos ser servos fiéis e prudentes no exercício do ministério, tendo cuidado para não agirmos com ganância e como dominadores dos demais irmãos, pois o Senhor da igreja não está indiferente em relação às ações e motivações para com o seu rebanho. Breve Jesus voltará. Amém, irmãos? Faço aqui um convite novamente a você que é novo aqui no canal ou então não faz parte do nosso grupo do Telegram. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para que você acesse ali o grupo do Telegram e venha fazer parte desse nosso time. O objetivo do grupo do Telegram é para a gente se ajudar, tá? Então tem alunos ali que tem uma ferramenta, tem o outro que tem uma outra ferramenta, aí um tem uma dica, o outro tem outra dica, a gente soma isso tudo e vai dar uma lição melhor. Então o nosso papel aqui é trazer um breve comentário da lição. Aí fora isso a gente deixa esse slide aqui disponível para os adultos, a gente deixa os slides do site ebdpanorama.com, também eu sempre coloco, a gente deixa a versão em Word dessa lição, da lição do momento, para você imprimir e levar para os alunos, a gente deixa a versão em PDF da revista, para você que não tem a revista, a gente deixa alguma informação, algum subsídio, e o grupo em si vai se ajudando, tá? Tem alunos lá que colocam um vídeo chamada muito interessante, né? Depois eu quero até ver se eu consigo aprender a fazer esse vídeo chamada, para a gente poder fazer para os adolescentes, para os jovens, para as outras classes. Eu percebo que na CPAD, não sei se você já reparou isso, na CPAD eles têm tudo isso de antemão, para todas as classes, tem vídeo chamada, tudo bem organizado. O pessoal da CPAD, eles se organizaram bem antes da gente, mas a gente da Betel aqui, nós vamos, em nome de Jesus, nos organizar, né? Vamos nos ajudando. Então, se você tem condição de fazer a edição de vídeo, tem essa vocação de trabalhar com edição de vídeo, aí coloca um vídeo chamada também para a lição dos jovens, para a lição dos adolescentes, para a gente colocar no grupo da igreja, colocar no grupo da IBD, no grupo dos jovens, dos adolescentes, chamar a atenção deles também, tá bom? Que Deus te abençoe. Não deixe de se inscrever aqui nesse canal para a gente continuar crescendo. Nós temos crescido muito, estou muito feliz. Que Deus possa aí continuar abençoando os nossos inscritos. Continue assim orando por nós, que a gente vai daqui, na medida do possível,
fazendo a nossa parte para trazer subsídio para você aí. Deus abençoe, fiquem todos com Deus, bons estudos e até a próxima EBD em Foco. Deus abençoe.